Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 10 de fevereiro de 2024. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 8, versículo do 1 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região do Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós temos hoje Jesus fazendo a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Há a primeira multiplicação que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, no versículo do 30 ao 44, onde narra a primeira multiplicação dos pães. Hoje, nós temos a segunda multiplicação dos pães. A primeira, Jesus faz a multiplicação na terra dos judeus, para os judeus, e hoje Jesus, como nós vemos meditando ao longo desses dias, Jesus estava ali na terra de Tiro, Sidônia, passou em Sidônia, foi para Decápolis. Então Jesus vai fazer essa multiplicação dos pães para os gentios ou para os pagãos. A multiplicação dos pães não é porque Jesus faz porque queria fazer obra de caridade. Não. A multiplicação dos pães é um anúncio, é um sinal que Jesus faz como prefiguração da Eucaristia, onde é o verdadeiro alimento que veio do céu, que é o Cristo Jesus, é o seu corpo e o seu sangue. O tanto que depois as pessoas foram atrás de Jesus, e Jesus vai dizer: viestes por causa do pão que depois e que se perde, ides atrás do pão que é descido do céu, aquele que não se perde. Jesus vai dizer: os vossos antepassados comeram do maná e não morreu, mas eu sou o pão vivo, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ele está em mim e eu estou nele, e ele herdará a vida eterna. Aqui, Jesus vai chamar os discípulos e provocá-los novamente para poder alimentar esse povo, porque Jesus teve compaixão deles, porque já estavam há 3 dias com Jesus e com certeza suas provisões se acabaram. E ali Jesus não queria mandar aquele povo embora, sem ter nada para comer, que pode ser que eles viessem a desmaiar nesse retorno para suas casas. Então Jesus pergunta quantos pães eles têm, os discípulos, e eles vão dizer que eles têm 7 pães. Então Jesus manda trazer, manda que o povo se sente, e Jesus dá as graças a Deus, olha para o céu, dá graças e entrega os pães aos discípulos para que fossem distribuídos. E assim também os discípulos levam os peixes, e assim eles vão distribuindo para aquele povo, mais ou menos 4.000 pessoas,
e ali ainda se recolhe 7 cestos, 7 cestos com os alimentos que sobraram. Então, a graça de Deus é abundante. Lembra nas bodas de Caná, quando Jesus vai transformar a água em vinho? Jesus transformou 600 litros d'água em 600 litros de vinho. A graça de Deus é abundante, é transbordante, é mais do que a nossa necessidade, daquilo que nós precisamos. Você vê uma multidão de 4.000 pessoas, com 7 pães Jesus alimentou, ainda sobraram 7 cestos de pães. Assim é a graça de Deus na nossa vida, meus irmãos. A graça de Deus, ela é abundante. Deus conhece as nossas necessidades, conhece de tudo aquilo que nós precisamos e o Cristo tem compaixão de cada um de nós. Por isso que quando nós pedimos a graça para Deus, a graça de Deus vem sempre além daquilo que a gente pede. Porque a gente não tem consciência daquilo que a gente pede. Muitas vezes a gente nem sabe o que a gente pede, mas Deus conhece cada um de nós, conhece as nossas necessidades, conhece verdadeiramente aquilo que nós precisamos. E muitas vezes nós queremos coisas que não é para o nosso bem, não é para a nossa felicidade. Devemos entender isso, que Deus quer dar aquilo que é nosso bem, a nossa felicidade. E verdadeiramente as multiplicações de pães são sinais, um prelúdio do pão e do vinho, aquele que não se perde jamais e que não tem fim. É o amor de Deus que entrega a cada um de nós o seu corpo e o seu sangue. Deus se rebaixa a ser criatura e depois ele se rebaixa ainda, se transformando no seu corpo e no seu sangue, no pão e no vinho. Portanto, meus irmãos, que nós entendamos esses sinais, aquilo que Jesus verdadeiramente quer nos mostrar, a sua graça, a sua glória, o seu poder e aquele que tem compaixão de todas as nossas necessidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos.